precisa conhecer. Band FM 99.9, a sua rádio do seu jeito. Band FM. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. A Rondon alagou de novo. Chuva forte em Uberlândia inunda a principal avenida da cidade e arrasta carros. Salários, ônibus rodando, os salários foram pagos e motoristas voltaram ao trabalho. Transporte coletivo de Uberlândia apresenta problemas na volta à circulação. Enterrada hoje em Uberaba, a mulher assassinada pelo marido, guarda municipal na frente da filha pequena. Crime organizado, 21 pessoas são presas suspeitas de furtar e revender carros. Advogado do Povo, vamos falar dos seus direitos ao vivo com um especialista. Mande suas perguntas pelo BandZap. Hoje é terça-feira, 10 de março, o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando com muita informação para você. Quero desejar a todos uma ótima tarde, uma ótima terça-feira. Vamos juntos até 1h50 com muita informação do jeito que você já conhece. Jornalismo dinâmico com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da hora do almoço, que faz questão da sua participação. O BandZap já está liberado. Você pode interagir comigo, manda sua mensagem, a gente lê ao vivo, participar do nosso quadro. Quer fazer uma denúncia, uma reclamação? Manda um vídeo, manda foto para cá que a gente ajuda você a resolver, tá bom? Lá na internet estamos juntos no YouTube, a Band tem um canal no YouTube. Você se inscreve, assiste os programas ao vivo, a hora que ele está acontecendo ou depois, quando você estiver mais tranquilão. Nas redes sociais você pode acompanhar, a gente sempre tem notícia para você, é @BandTriângulo. No Instagram e no Facebook. As minhas redes sociais, @Bagnetti. Tá escrito aí, tira uma foto, segue o amigo lá e a gente segue de volta. Combinado? Terça-feira, temos a nobre missão de falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Para participar, o BandZap aqui, ó. O BandZap tá no teto aqui. Você manda a sua pergunta, o nome e a cidade onde está acompanhando e a gente tira a sua dúvida para você, com o nosso advogado, tá bom? Olha só, vamos falar então do transporte público. Será que hoje o transporte público de Uberlândia voltou a funcionar integralmente, como nunca deveria ter parado de funcionar? Carlos Vilela está ao vivo com a gente, começando essa jornada de hoje. E a pergunta que não quer calar, Carlos Vilela: os trabalhadores do transporte coletivo receberam os respectivos salários e voltaram a trabalhar? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde para todos ligados no Minas. Então, essa era o combinado, né, de ontem, né? Desde o início da manhã, quando a metade, 50% dos salários haviam sido pagos na sexta-feira e o restante dividido em duas parcelas, o que acabou acontecendo até o final da tarde. 6 horas mais ou menos, o sindicato convocou os motoristas, os funcionários que tinham aí aderido à paralisação, a retornarem às suas atividades. Agora, Bagnetti, essa é mais ou menos aquilo que a gente via nas novelas, né? Cenas dos próximos capítulos, porque depois da situação de ontem, os motoristas, os funcionários agora aguardam pelo ticket alimentação até o fim do dia. E caso o benefício não seja depositado, a categoria não descarta aí por uma nova paralisação. Essa é a novela. Agora, Bagnetti, curiosamente, já que a gente está falando da paralisação de ontem, do retorno e dessa expectativa, curiosamente, no mesmo dia que os ônibus voltaram a funcionar normalmente, um veículo da mesma empresa deu dor de cabeça aos passageiros, né? Assustou um pouco os passageiros, depois que as porcas das rodas se soltaram. Eles precisaram seguir viagem no outro veículo. Que situação, hein? Em nota, a Autotrans respondeu que está apurando as causas da ocorrência e que o veículo
não precisava de conserto, não. Reforçou também que todos os carros passam por vistorias mensais. Mas é uma situação muito inusitada, muito estranha e muita coincidência também, não é mesmo? Uma infeliz coincidência, viu, Carlos Vilela? Aonde já se viu, estão perdendo as porcas dos parafusos das rodas do ônibus. A gente está falando, semana começou com o trabalhador ficando a pé por conta de quê? De trabalhador, de funcionário do transporte coletivo sem receber salário. Atrasado. De novo, todo mês essa pouca vergonha. Aí voltou ao trabalho, o pessoal recebeu, chegaram no entendimento, busão quebrado. Você não sabe se está arrancando o eixo, você não sabe se é roda que está caindo, ó. De 10 parafusos, perdeu as porcas de 7. Como assim, gente? Que manutenção é essa? Só dá manutenção depois que estraga? É manutenção preventiva. Olha só a roda caindo por falta de ruela. Cadê a ruela do transporte coletivo? Pode parecer engraçado, mas não é não. Perdeu as porcas, ruela, e a roda está perdendo a roda também aí, esse busão. Então eu vou te falar, será que mês que vem vai ser isso tudo de novo? O que você acha? Mês que vem vai atrasar, aí trabalhador tem que cruzar os braços, aí passageiro tem que ficar a pé? Tá feio, para com isso. Ó, dos males o menor, tem notícia boa para os alunos do IFTM, tá? O campus que fica na zona rural. Depois a gente mostrar aqui demanda dos estudantes, lá que reclamavam dos horários de ônibus disponíveis, que não estavam comportando a quantidade de passageiros. Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte disponibilizou um novo horário de ônibus com a chegada ao campus às 4h22 da tarde. No fim de fevereiro, a CETRAN também havia acrescentado um veículo articulado para trafegar nos horários de pico. Nós mostramos a situação aqui, o pessoal parecia que estava dentro de uma lata de sardinha, não estava chegando dentro do horário, resolveu a situação, as outras emissoras mostraram também, tá? E aí resolveram, a gente torce e espera que a contento. Qualquer coisa, os estudantes falam com a gente. Já as mães, aí então, cujos filhos também dependem do transporte escolar, se reuniram em frente à Prefeitura de Uberlândia para protestar contra a falta de transporte escolar. Né? Você lembra, o transporte escolar ali não foi organizado a tempo, sugeriram passar todo mundo para o transporte público com tarifa zero. Vou te mostrar o caso da Lohane Lima, tem 2 crianças menores de 12 anos e que, segundo a Prefeitura, né, elas têm direito ao transporte, mas é um transporte coletivo. No entanto, de acordo com a mãe, o serviço também não está funcionando, não. Depois de inúmeras vezes que a gente ligou, veio atrás, a gente não teve nenhuma resposta. Por isso que a gente veio aqui, que a gente já está em março, até hoje não teve ônibus escolar. Nós fomos ao ponto de ônibus esperar com os nossos filhos, ninguém nos avisou e o ônibus não passou. Então a gente veio aqui para ter essa visibilidade, porque nós já estamos em março. Até quando os nossos filhos vão ficar sem ônibus? São crianças de 6, 8, 10, 12 anos. E até as que já têm acima de 12 anos, elas também merecem ter o ônibus escolar, porque elas são muito novas e é muito perigoso elas andarem de transporte público. Então, assim, é muito difícil a gente ter que arcar, às vezes, com van, com Uber ou de gasolina, ter que parar de trabalhar para poder ir levar e buscar. A gente precisa mesmo que volte, porque já tinha o ônibus, a gente sempre teve direito ao ônibus. Por que que agora eles cancelaram e nem nos deram uma resposta, pelo menos? Nós procuramos a prefeitura e até o momento não tivemos resposta. Olha lá, eles aproveitaram, né, a entrega das ambulâncias do SAMU para reivindicar o transporte escolar aqui em Uberlândia. Vamos combinar, tá? Tem muita falha, muito probleminha aparecendo no transporte público de Uberlândia. Em vez de ficar mandando nota, né, convoca uma entrevista coletiva, o secretário de Trânsito e Transporte, representante das empresas de ônibus, chamam todos os colegas jornalistas e mostram o que está acontecendo. Vamos fazer um negócio às claras. Porque a informação ela chega, né, não chega completa, e aí como é que chega lá e repercute no passageiro que de fato precisa do transporte. Vamos falar então do atraso. Está repassando ou não está repassando o dinheiro das empresas? Se está repassando, por que a empresa não está cumprindo o que está previsto no contrato? No caso do transporte escolar, vai organizar, não vai? Essa medida paliativa aí de usar o transporte coletivo
vai virar definitiva, entendeu? Então vamos sentar, esclarecer, tem muito o que se falar. O cidadão tem direito de saber, em vez de ficar mandando notinha quando manda. Tá? Agora, transporte público não é problema exclusivo de Uberlândia, não. Em Uberaba, pode vir aumento por aí. A Prefeitura de Uberaba convocou uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Transporte para hoje, para discutir a tarifa do transporte coletivo lá em Uberaba. Tá? Além disso, no dia 20 vai ter uma audiência pública lá no Centro Administrativo, aberta à população, para apresentar as contas de 2024 e 2025 e os cálculos que embasam o pedido de reajuste da tarifa. Pelo menos estão chamando a comunidade para acompanhar o raciocínio, para acompanhar as contas e justificar ou não o aumento. Nós já mostramos o transporte em Uberaba, também tivemos paralisações lá na cidade por conta de salário, por conta de benefício. Vamos aguardar, vamos aguardar. Aí, olha só o que acontece. Uma mulher de aproximadamente 70 anos ficou ferida em um acidente grave dentro de um terminal de ônibus em Uberaba. Deixa eu chamar o Juliano Carlos, está ao vivo com a gente, explica o que aconteceu. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Mais um acidente grave no terminal BRT Oeste Vetor, aqui de Uberaba, pertinho ali do estádio Uberabão, na Vila Olímpica. Esse fato que aconteceu na tarde de ontem. A Guarda Civil Municipal foi chamada juntamente com equipes do SAMU, porque uma passageira de 80 anos, ela estava no ônibus de transporte coletivo, desceu desse ônibus, só que ela escorregou da plataforma elevada e caiu embaixo do ônibus. O motorista relatou aos guardas que depois que todos os passageiros desceram, ele aguardou 4 segundos, como é o procedimento, e quando ele iniciou o deslocamento com o veículo, essa mulher tinha sofrido a queda, então ela foi atingida. A roda traseira passou na perna esquerda dela e ela foi arrastada cerca de 2 metros. A vítima começou a gritar de dor, não é por menos, e as testemunhas também muito assustadas, então o motorista parou o veículo. A equipe do SAMU foi chamada, compareceu no local. Durante o atendimento foi constatado que ela teve fratura exposta na perna esquerda e também parte da perna foi esmagada, Bagnete. Infelizmente, essa senhora foi socorrida, foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, está passando por procedimento cirúrgico e o quadro dela ainda é bastante delicado, o quadro clínico dela ainda é grave, Bagnete, infelizmente. Muito triste, viu, Juliano? Obrigado pelas informações, a gente torce para que ela se recupere, peço que você acompanhe aqui, nos atualize das informações. Gente, pode ser coincidência, né? Pode ser uma infeliz coincidência, mas a gente está falando aí então, está em xeque a qualidade da prestação de serviço em Uberaba. Estão querendo aumentar o preço da passagem de ônibus, porque o que está sendo pago hoje não estaria cobrindo os custos. E aí você tem um acidente grave como esse envolvendo o transporte coletivo. Uberlândia, né, pessoal sem receber, pessoal paralisando o serviço, quando volta, a roda do ônibus cai. É muita coincidência. Ou o negócio está em colapso. Deixa eu continuar com o Juliano aqui, porque a gente teve mais um acidente lá em Uberaba. Ali é rodovia 050, mas é perímetro urbano de Uberaba, né, Juliano? Perto da Van. É isso mesmo, Bagnete, bairro Margarida Rosa de Azevedo, conjunto Volta Grande, bem pertinho ali da loja Avan, só que o acidente foi no sentido contrário na madrugada de hoje. A Polícia Rodoviária Federal foi chamada, compareceu no local, quilômetro 174, e conversou com o motorista do caminhão baú. Ele relatou que saiu da cidade de Leme, estava transportando frutas selecionadas, seguia pela rodovia sentido Uberaba-Uberlândia, mas ao passar nesse trecho perdeu o controle da direção
direção do veículo, saiu do lado direito da pista e bateu num barranco. Na sequência, esse caminhão acabou tombando e ele fechou a alça de acesso da BR-050 para quem sai da Avenida João 23 e vai pegar a rodovia. Hoje pela manhã, outro caminhão compareceu no local, foi feito o transbordo da carga, o destombamento do veículo e o trânsito neste momento flui normalmente. Lembrando que esse motorista teve apenas escoriações, Bagnete, conseguiu quebrar o para-brisa dianteiro, saiu e não necessitou de atendimento médico. Então, graças a Deus, ele vai seguir viagem ou retornar para casa. Volto com você. Que a vida dele se organize aí, que ele tem que voltar a trabalhar. Agora, a questão dos acidentes em rodovias dentro do perímetro urbano. Parece que não acompanha, né, o aumento do tráfego, o crescimento da cidade, o volume de carro e caminhão passando. Não tem anel viário para você desviar isso de dentro das cidades. Quando acontece um acidente desse, o tamanho da dor de cabeça. Isso a gente mostra em Uberlândia, a gente mostra em Uberaba e por aí vai. Falando em rodovia, começou hoje a interdição do pontilhão do Alvorada. Aqui, ó, Uberlândia, Alvorada, indo para Tapuirama. As obras de revitalização e restauro da estrutura do pontilhão devem começar de fato, tá? As reclamações não são de hoje, tem ações ajuizadas pelo Ministério Público, falaram que ia interditar semana passada e jogaram para hoje. Maria Eduarda está no local, a gente está vendo caminhão, terra, manilha. Interditou ou não, Maria Eduarda? Boa tarde para você. Boa tarde, Bagnete, para você que nos acompanha. Bom, como a gente pode ver aqui no local, já está interditado, mas somente sentido Uberlândia-Araxá está interditado totalmente. Já Araxá-Uberlândia, o sentido, né, está interditado parcialmente. Como a gente pode acompanhar, os veículos ainda estão passando aqui no local. As obras vão iniciar aqui, né, já tem inclusive algumas máquinas aqui no local para começar essas obras. Lembrando que é uma obra de revitalização que já tem sido aí pedida há algum tempo, né, há mais de 2 anos. Essa estrutura que é uma estrutura antiga, que tem uma altura aí de apenas 4,5 metros, né, que não atende às normas atuais. Lembrando que os motoristas de Uberlândia que estão passando por aqui precisam ir aí de Uberlândia sentido Araxá, devem procurar rotas alternativas como Anselmo Alves dos Santos ou até a Avenida Segismundo Pereira. Já aquelas cargas pesadas podem passar pela BR-050, saída para Araguari ou saída para Uberaba. O trecho está totalmente sinalizado, como a gente pode acompanhar aqui, Bagnete, todo sinalizado com cones, placas, né, mostrando aí que tem que reduzir a velocidade, trecho está interditado, né? A previsão é de que a obra seja concluída em 45 dias. A expectativa é que agora, com a revitalização da estrutura, os problemas de acidentes tenham diminuídos aqui no local, viu, Bagnete? Volto com você. Obrigado, Maria Eduarda. Né? Fica, então, a atenção dos motoristas que precisam passar por esse trecho. Vai ter que usar de desvios por conta da interdição. Vamos acompanhar se a obra vai ser entregue no prazo, 45 dias, e se de fato vai resolver ali a questão dos acidentes que acontecem no pontilhão. Caminhão muito alto, com excesso de altura, que fica preso ali debaixo. A informação é que eles vão revitalizar o pontilhão pensando na linha férrea que passa em cima, tá? A obra da VLI. Tem nada a ver com a parte de baixo. Vamos ver se no empreitada só resolve o problema ou não. Ó, daqui a pouquinho, o advogado do povo, coloca o Bandzap, você já pode mandar a sua pergunta, tá certo? O nosso advogado do povo vai tirar as suas dúvidas, então já manda a pergunta para cá. Porque agora quero falar para você da nova linha de limpadores perfumados Azulim, edição especial. A Start Química trouxe para você o que tem de melhor na perfumaria mundial para deixar a sua casa mais cheirosa por muito mais tempo. Agora aquele cheiro gostoso, agradável, que você só sentia em shopping, lojas de alto padrão e hotéis, você também pode ter aí, ó, na sua casa. É isso mesmo, edição especial Azulim. Chá branco,
bambu, flor de laranjeira, pera inglesa e frésia e ameixa negra. Olha só. Inspirados no melhor da perfumaria fina mundial, chegaram os limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. A elegância da pera inglesa e frésia, a intensidade do ameixa negra, a suavidade do chá branco, o frescor do bambu e a energia vibrante do flor de laranjeira. Limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. É cheiroso demais. Esses são os novos limpadores perfumados Azulim, edição especial. O melhor da perfumaria fina. A vida pede, a Start faz. Na Start a gente confia. Um ataque de abelhas terminou com uma pessoa morta e vários feridos na zona rural de Rio Paranaíba. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter aí a situação. César Campos é que está ao vivo com a gente, trazendo as informações. Uma boa tarde para você, César. Ei, Bagnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. O ataque foi ontem em uma fazenda ali, zona rural de Rio Paranaíba, como você bem falou. Várias pessoas foram picadas por um enxame de abelhas e 4 delas precisaram ser socorridas. Elas foram encaminhadas por terceiros para atendimento médico. O Corpo de Bombeiros confirmou no início da noite de ontem, ao todo 18 pessoas foram atingidas pelas picadas. Todas aí, essas 4 pessoas, 4 foram levadas para o Hospital Municipal de Rio Paranaíba e uma das vítimas não resistiu e morreu. Segundo os bombeiros, Bagnete, esse homem teria recebido apenas uma picada, mas ele era asmático, passou mal após correr para fugir desse enxame. A suspeita é de broncoespasmo provocado pelo esforço físico. O Corpo de Bombeiros deslocou uma equipe até o local para conter esses insetos e evitar novos ataques. Os militares lá no local localizaram esse enxame, fizeram aí toda a varredura ali no trecho local, verificaram o local exato do ataque e diante do risco aí de novas ocorrências, foi necessário eliminar as abelhas para garantir a segurança das pessoas que moram ali, trabalham na fazenda, muita gente mora ali naquela região. As circunstâncias desse caso ainda serão apuradas, a Polícia Militar inclusive entrou no caso também, Corpo de Bombeiros, todo mundo quer saber agora o que aconteceu para esse ataque, o que houve para que houvesse aí esse ataque que atingiu 18 pessoas, como eu falei, 4 delas precisaram de atendimento médico e uma pessoa morreu não em função das picadas, mas porque era asmático e aí precisou aí de um atendimento médico mais de um suporte maior, mas não resistiu aí e faleceu. Eu volto com você, Bagnete. Sem dúvida uma fatalidade, né, César? Fica os nossos sentimentos a essa família. Pelo menos 18 pessoas foram atacadas e uma delas tinha alergia, né, e por isso a complicação e acabou morrendo. Lá em Patos de Minas, os bombeiros controlaram um incêndio em uma agroindústria. Deixa eu chamar o Gustavo Galvão, que está ao vivo com a gente. Era um secador de sementes, Galvão. Boa tarde para você. É isso mesmo, Bagnete. Muito boa tarde para você. Uma ótima terça-feira a todos que acompanham Minas Urgente. Ontem, o Corpo de Bombeiros de Patos de Minas teve um trabalho danado para tentar aí segurar, para tentar acabar com as chamas nessa empresa agroindustrial que fica às margens da BR-365, mais precisamente no quilômetro 400, bem pertinho aqui da cidade de Patos de Minas. Esse fato, então, ele aconteceu por causa de um problema em um cercador vertical dessa indústria que fica aqui na cidade de Patos de Minas. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando esses militares chegaram ao local, eles já se depararam com um incêndio em grandes proporções e já tomando parte desse equipamento industrial e com risco de se espalhar por toda a indústria e comprometer aí todo o empreendimento. Mas algumas técnicas foram utilizadas para controlar essas chamas, tais como técnicas aí de resfriamento da estrutura, visando controlar melhor a temperatura e também evitar a propagação, como eu disse aqui no início, do fogo para as outras áreas dessa edificação. Após esse intenso trabalho, então, as equipes concluíram todas essas técnicas e conseguiram segurar de uma forma ou de outra um incêndio em grandes proporções. Essa operação, ela mobilizou 8 militares, 2 viaturas de combate a incêndio, mais conhecidas aí como os caminhões, e 2 viaturas leves do tipo caminhonete. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e não aconteceu nenhuma gravidade maior. Eu quero acrescentar aqui também que pouco tempo depois
outra indústria pegou fogo aqui em Patos de Minas, uma indústria de estopas que fica no bairro Barreiro, só que dessa vez é incêndio em menor proporção e, felizmente, mais uma vez, ninguém ficou ferido. Mas o fato é que os bombeiros aqui de Patos de Minas trabalharam pra caramba na tarde de ontem, segunda-feira. Viu, Bagnete? Eu volto com você. Com certeza, Galvão. Obrigado pelas informações, né? Corpo de Bombeiros 24 horas atentos a tudo que acontece. No caso dos secadores de sementes, tá? É um tipo de incidente comum de se ver nesses equipamentos. Hoje menos, né? Talvez aí em função do aprimoramento, da tecnologia que é empregado, mas a gente já viu com uma certa frequência esse tipo de incêndio, né? Então, o Corpo de Bombeiros tem que estar sempre alerta. Agora, vamos imaginar, a gente está falando próximo a Patos de Minas, que você tem ali o batalhão do Corpo de Bombeiros. Se acontece em uma região da zona rural de difícil acesso, longe aí do Corpo de Bombeiros, o estrago seria muito maior. Vem comigo porque aqui você também é o repórter. Olha só, o Hélio, nosso amigo telespectador aqui de Uberlândia, enviou imagens de como está a situação na Avenida Mississippi, que passa pelo Córrego do Óleo, bairro Luizotti 2. Já tem um declive aí, é uma baixada, tá, em direção à água, segundo o Hélio, cerca de 5, 6 metros, e não tem nenhuma proteção, não tem guarda-corpo, não tem corrimão, você está vendo aí. Olha só, à noite, o Hélio fala, sem iluminação, o Bagnete, fica ainda mais perigoso para quem passa pela região. Ele nos relatou que já fez a solicitação, tá, mas até o momento não teve nenhuma resposta e aguarda aí que providências sejam tomadas. A pessoa passando por aí numa situação normal, já é arriscado, pensa, você perde o equilíbrio, cai lá dentro do rio. Imagina com chuva, imagina no escuro. Obrigado, viu, Hélio? Importante a sua preocupação. Nós mandamos esse seu vídeo lá para a Prefeitura de Uberlândia, que informou que o local já está incluído no cronograma de roçagem e também receberá atendimento em breve. Em relação ao guarda-corpo, será enviada uma equipe técnica ao local para analisar a situação e adotar as medidas necessárias. A gente espera que o quanto antes, porque de fato dá medo só de olhar. Então aproveita, já limpa, porque o mato ali está alto, e faz a proteção devida. Conto com o seu apoio, Hélio, para a gente mostrar essa instalação, resolver o problema, ou a gente mostra quantas vezes forem necessárias até que se resolva a situação. Bora fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, advogado do povo. Vamos falar dos seus direitos. Estou esperando sua pergunta. Vem aí a primeira Homens Fast Run Series Night Edition. Dia 14 de março, faça sua inscrição pelo site sportbro.com.br. A maior corrida noturna de Uberaba com shows de Mané Galinha e DJ Girla. Você não pode perder. Tá na hora de pedir o seu concreto usinado? Então chama aqui na Welmix. Parcelamento em 18 vezes no seu cartão de crédito. O melhor concreto com a entrega mais rápida, dividido em 18 vezes no seu cartão de crédito. A gente está esperando por você. Vila Real Exclusivo. A exclusividade em sua forma mais rara. Apenas 110 terrenos de 440 metros quadrados. Prontos para construir o seu projeto de vida. Na Avenida Vereador Carlito Cordeiro, Zona Sul de Uberlândia. Que tal cuidar ainda mais da sua autoestima? Na Royal Face são mais de 40 procedimentos faciais e corporais para você encontrar a sua melhor versão. E o melhor, tudo com um precinho imbatível. Ofertas Casa dos Pisos, revestimento 38 por 82, 22,90 o metro. Telha 366, 99,90. Porcelanato extra 62 por 62, 49,90. Casa dos Pisos, Rua das Durantas 9, Jardim Célia. O governo de Minas quer vender a Copasa. Isso pode mudar o valor da sua conta e piorar o serviço na sua cidade. Por isso defendemos que os prefeitos participem dessas decisões, pois quem vive aqui, na cidade, é quem mais conhece a sua realidade. Vender a Copasa pode até ser opção, mas tirar o direito de melhorar o serviço, não. AMM, os municípios têm voz. Chegou a hora! O desconto de 5% no seu IPTU para pagamento à vista foi prorrogado até 16 de março. Acesse o portal e baixe o seu carnê digital. Prefeitura de Uberlândia. Com você, por todos.
Vai trocar o óleo do seu veículo? Venha para a troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros. São 2 lojas em Uberaba e 2 em Uberlândia, sendo uma das lojas em Uberaba com Auto Centro e uma grande variedade de escapamentos. É isso, Fabiana? É isso mesmo. No nosso espaço, cuidamos do seu veículo com honestidade e confiança. A troca de óleo da Casa dos Filtros. Vem pra cá. Aqui na Telefotótica você encontra óculos que combinam com o seu estilo e o seu dia a dia. Armações modernas, clássicas, infantis, óculos de sol, lentes, tudo com a mais alta qualidade. Não é isso, Dani? É isso mesmo. Aproveite o mês do consumidor e garanta R$150 de desconto na compra de lentes para seus óculos novos. Telefotótica, ótica e foto digital. Vem pra cá. O mês do consumidor chegou trazendo ofertas imperdíveis aqui no Cervejeiro e Bebidas. É economia de verdade no atacado e no varejo, não é isso, Nelson? É isso mesmo. Foi negociado todo esse estoque para garantir o menor preço no mês do consumidor. Cervejeiro Bebidas. Vem pra cá. Toda terça-feira, dia de falar dos seus direitos, no quadro Advogado do Povo. Com ele, doutor Leônidas Souza. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Bagnete. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham mais uma vez aqui no Minas Urgente. Bem-vindo e, mais uma vez, muito obrigado por essa nobre missão aqui da gente falar dos seus direitos. Bandzap liberado na tela. Peço que manda o nome, a cidade onde está nos acompanhando, a pergunta e o doutor traz as informações para você. Doutor, a Ana Angélica, que está falando com a gente de Uberlândia. Lojas físicas são obrigadas a trocar produtos por gosto, cor ou tamanho? No caso, não tem nenhum defeito. Não são obrigados a fazê-lo. Uma vez que o consumidor, ao ter acesso ao produto, ali vai constar todas as especificações, a sua própria natureza como um todo. Então, você dá todas as condições do consumidor ele escolher o produto. Agora, nada impede que o estabelecimento comercial tenha, dentre as suas políticas, nesta relação de consumo, a possibilidade de troca. Mas se isso não foi previamente pactuado com o consumidor, eu entendo que o estabelecimento ele não está obrigado a trocar. Isso muito difere quando a compra é realizada fora do estabelecimento, em especial compras pela internet, em que o consumidor não tem acesso ali ao produto no sentido visual, no sentido de tocar ali o objeto. Neste caso, a própria lei, o próprio CDC, ele estabelece que a pessoa tem um prazo de 7 dias para se arrepender dessa compra e ter ali o seu dinheiro de volta, desde que também ele devolva o produto. Então, é assim que funcionam as regras nesse sentido. Doutor, Sebastião Donizete está conosco lá em Uberaba. Ele traz a seguinte situação, gostaria de um comentário, uma opinião do doutor. Tem 6 anos que representei contra um comerciante, falta de pagamento de aluguel. O juiz condenou para ele pagar, só que o pagamento nunca foi realizado. Estou com os bens como depositário, só que não posso vender. E tem 6 anos que o imóvel está fechado. A justiça é muito lenta. O que fazer numa situação como essa, doutor? Qual orientação o doutor pode dar numa situação como essa do Sebastião Donizete? Sebastião, realmente concordo com você. A justiça ela é muito lenta e são vários fatores. Temos, sim, de fato, uma deficiência de serviço público e temos também pouca eficiência em alguns casos, ficando aqui apenas registrado. Bem, o que pode ser feito, não só aguardar, que é o caminho natural, é buscar junto ao profissional que está patrocinando a causa, ou seja, o próprio advogado, alguma estratégia, algum outro meio, para que possa dar celeridade. Talvez um dos caminhos é procurar a própria secretaria, impulsionar, fomentar que haja ali um andamento processual mais célere, em razão da própria delonga, do próprio tempo em que o processo já está tramitando. Os meios são extrajurídicos. Juridicamente, aí o advogado vai entender qual é o melhor caminho a ser adotado. Mas, de forma extrajurídica, talvez esse caminho de fomentar o andamento processual presencialmente pode ser uma alternativa. Não significa que vai dar certo, mas é um caminho que pode ser utilizado. Doutor, o Raul Ricardo de Oliveira, ele traz a seguinte situação. Tem um terreno em nome da minha irmã, que faleceu. Eu pago IPTU. Só que construíram no terreno. Como é que fica o meu direito numa situação como essa, doutor? Vamos lá. Primeiro, quem construiu neste terreno? É um parente? Não é um parente? É um terceiro? Não é um terceiro?
Primeiro, é uma discussão de direito de propriedade. Temos aí um direito hereditário. Quem são os herdeiros da sua irmã? É a primeira pergunta, então tem que verificar este ponto. Aí, no segundo ponto, é saber quem efetuou essa construção. Essa construção, teoricamente, teria que ser derrubada? Sim e não, depende do caso. Mas quem construiu e quiser adquirir o terreno teria que pagar aos demais herdeiros o valor deste terreno, né? Então, aí esse caso precisa ser analisado com uma certa profundidade, mas essas duas perguntas têm que ser respondidas e depois o parecer jurídico será mais alinhado. Doutor Ricardo de Uberlândia, meu xará, conta que comprou um celular, o celular apresentou defeito, mandou para assistência técnica. Já se passaram mais de 30 dias e ele não obteve o aparelho de volta. Ele quer saber se ele é obrigado a continuar com esse celular ou se a loja onde ele comprou é obrigada a trocar o celular. Aí eu entendo. Decaiu o prazo de 30 dias da assistência técnica, você pode rescindir o contrato e ter aí o seu dinheiro de volta. Ou estabelecer a troca deste aparelho por um outro aparelho. Entendo que sim, é o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, isso vai ficar a sua própria alternativa. Doutor, olha só, uma pergunta, peço que manda o nome aqui, que é uma pergunta muito pertinente. Se puder mandar o nome, por favor. Boa tarde, doutor. A Justiça Brasileira pode deixar as ações trabalhistas abertas para consulta? Porque tem trabalhador que pode não conseguir emprego em outra empresa, né? E quer saber se pode processar esse site. Manda o nome, muito pertinente a pergunta, doutor. Pois é, se existe esse site, não só processar, como você deve denunciá-lo perante as autoridades competentes, em especial Ministério do Trabalho e Emprego, órgão do Poder Executivo, Ministério Público do Trabalho, que é vinculado ao Ministério Público Nacional. Então você tem que formular essa denúncia. Esse site precisa ser derrubado. O que não se pode admitir é que conste em qualquer site de consulta, seja qual for, um rol que aponte empregados ou desempregados acerca de processos trabalhistas contra eventuais empregadores. Isso é vedado, é proibido, justamente para que o empregado não tenha nenhum tipo de prejuízo em conseguir um novo emprego. Então não pode, então é necessário fazê-lo, oriento a formular essas denúncias. Doutor, tem um telespectador que preferiu não falar o nome, mas a pergunta dele é muito pertinente. Ele gostaria de saber o seguinte: quantos atestados médicos o trabalhador pode apresentar dentro de um mês? Olha, isso não existe regra. O atestado médico é o médico dizendo: esse sujeito aqui não tem condições de trabalhar. Simples assim. Agora, o médico é responsável por este atestado. Então, não existe um número que a lei prevê. O que existe aí é a fidedignidade desse atestado e a responsabilidade do médico quanto às informações que ali constam. Então, fora isso, não há o que se discutir. Agora, o que se coloca como direito do empregador é que o empregador está obrigado, em casos de sucessivos atestados médicos, sucessivos afastamentos, aos 15 primeiros dias. Então, os 15 primeiros dias o empregador tem que pagar. Após isso, ele tem que encaminhar qualquer recebimento para o INSS. O INSS é que vai custear o afastamento desse empregado. Não é o empregador. Então, não importa o número de atestados. O que importa é que a responsabilidade patronal é de tão somente 15 dias. Essa é a primeira participação do Dr. Leônidas, ele continua conosco, tá? Você pode continuar mandando suas perguntas, o Bandzap está na tela. Doutor, já temos muitas perguntas aqui, uma delas da Usana. No retorno, a gente responde. Combinado? Combinado. Aguardamos a sua participação. Carros arrastados, casas e comércios invadidos pela água durante o temporal de ontem à noite aqui em Uberlândia. Deixa eu chamar o Carlos Vilela. Porque aconteceu de novo, né? Rondon Pacheco ficou debaixo de água, hein, Carlos Vilela? Que situação, né? E não foi só por falta de aviso, não, porque, inclusive, o alerta ele chegou a ser disparado. Mas ontem, Bagnete, choveu em média, de acordo com a Defesa Civil, 32 milímetros, né? Chuva mais intensa ali na região do Santa Mônica, até o distrito de Itapuirama, mas o maior volume de precipitação foi mesmo no setor sul, ali perto do Parque Santa Luzia. E essa água que cai ali, Bagnete, a tendência é que ela desça pelo caminho que ela foi, na Rondon Pacheco, na João Naves de Ávila
E nas paralelas ali, a enxurrada chegou com força, arrastou carros, arrastou móveis, atingiu alguns imóveis e levou, é claro, muito entulho, né? Mesmo com o alerta da Defesa Civil, para que os motoristas evitassem a região, e muitos, para fazer isso, né, deixaram a Rondon Pacheco e acabaram ali estacionando ali nas ruas ali paralelas, Adelino Franco, Zé Moraes, Sigismundo de Moraes, ali na região ali perto do Caseca ali. O problema é que a chuva também atingiu esses pontos e vários veículos ficaram aí parcialmente cobertos de água. As galerias, né, desses córregos que saem lá do Alto do Santa Luzia, como por exemplo São Pedro, Jataí, transbordaram e a água invadiu as vias próximas. Segundo a Defesa Civil, na manhã de hoje as equipes realizaram serviços de limpeza e rescaldo, principalmente neste cruzamento aí da Rondon com a Anselmo, né, que é um ponto de concentração de alagamento, de entulho e de água, né? O trabalho é para retirar os entulhos, lixo e móveis aí que foram arrastados pela enxurrada. E é uma situação que causa um certo risco. Por falar em certo risco, Bagnete, nós estamos aqui no bairro Jaraguá, aqui ó, Avenida Brigadeiro Sampaio, esquina com a Rua das Seringueiras, e aqui está acontecendo uma obra, né? Uma obra que o DEMAI, a instalação de uma rede, uma tubulação. E ontem, no finalzinho da tarde, um homem de 72 anos, um idoso de 72 anos, trafegava pela Brigadeiro Sampaio e não viu aquele monte de terra que fica ali, acabou atravessando ali o canteiro de obras e caindo dentro de um baita de um buracão que está aberto ali, ó, onde o pessoal nesse momento está fazendo aí, rejuntando ali a tubulação, e ele acabou caindo dentro desse buraco. O Corpo de Bombeiros foi chamado, fez o socorro desse cidadão, levou para a unidade de saúde mais perto aqui, bairro Planalto, com suspeitas aí de algumas fraturas, mas ele só teve mesmo algumas dores. O bombeiro, ele suspeita que esse senhor tenha passado mal ao volante e não percebeu o obstáculo que estava na frente dele. Mas nada de mais grave, pelo menos, né, Bagnete? Mas tá perigoso, né, Carlos Vilela? Andar por Uberlândia tá perigoso. Você não cai no buraco que o povo tá fazendo, você cai nos buracos do asfalto quando a chuva não te carrega. Coloca as imagens de novo aí, ó. Se você ver a sequência, põe no início aí essa sequência das imagens que mostra exatamente o que acontece com a Avenida Rondon Pacheco. A água que vem do Santa Mônica, do Santa Luzia, né? Aí do outro lado do Caseca, do Lídice, vai descendo rumo a Rondon Pacheco. E tome água. E vai a água descendo. E a chuva vai chovendo e a água vai levando, a enxurrada vai arrastando tudo, vai vindo aquela barrela. A hora que a água chega na Rondon, começa a supitar aí nos bueiros, boca de lobo. Começou a supitar, corre, porque a avenida vai encher. Consequência, é isso aí, ó. Carro sendo arrastado, casa sendo alagada, bar e restaurante que funciona na Rondon Pacheco, ficando com água até no meio da parede. É só você ir na internet, instantes depois você vê aí os relatos de quem passa apertado com uma chuva como essa. Né? E muita gente reclamando que a sirene que toca na Rondon Pacheco só foi disparar depois que a chuva já tinha acabado. Eu escutei porque eu moro perto. Só depois que a chuva parou que a sirene tocou. Então, tem que ficar atento aí aos sistemas de alerta, mas tem que ver se os sistemas de alerta estão funcionando a contento. Com a palavra Defesa Civil. Também tivemos chuva forte em Araguari de ontem para hoje. Ruas ficaram alagadas, pedestres e motoristas tiveram dificuldade para se deslocar por conta da enxurrada. Tá? Vídeos enviados por moradores mostram o volume de água nas ruas, o que deixou o trânsito bastante lento. Então a chuva também apertou bastante lá em Araguari. Você está vendo alguns registros que você, amigo, amiga de Araguari, nos enviaram e nos ajudam a fazer aqui o nosso Minas Urgente. E a previsão é de chuva, tá? Hoje e nos próximos dias. Outro assunto que mexeu com todo mundo no comecinho dessa semana foi aquela mulher assassinada em Uberaba pelo marido, guarda municipal, na frente da filha do casal, menininha de apenas 8 anos. Ela foi sepultada hoje em Uberaba. Tá? O Juliano Carlos acompanhou
Juliano, dentro da sua experiência da cobertura policial, você já viu situação tão triste quanto essa? Pois é, Baguinete, fato lamentável. Eu te confesso que nesses 20 anos de profissão acompanhando, principalmente ocorrências policiais, eu nunca estive em um local tão triste hoje como foi pela manhã no cemitério São João Batista. Claro, todos chorando, revolta, dor e comoção, mas a criança de 8 anos, a filha do casal, ela chegou a passar mal do tanto que ela chorava e teve, claro, o apoio de todos os familiares, dos avós, das tias que estavam lá, mas infelizmente a mãe não estava. Hoje foi sepultada Tassiana Ferreira Rodrigues, de 36 anos, ela que foi morta com um tiro na cabeça, e o principal suspeito, o marido, guarda civil municipal, Luiz Arthur, de 34 anos. Ele está na penitenciária de Uberaba, depois que ele foi preso ao tentar, segundo o boletim de ocorrência, forjar uma situação de suicídio. Ontem o corpo foi liberado para a família. Tivemos o velório durante toda a madrugada e o sepultamento foi hoje pela manhã, marcado, como eu disse, por dor, comoção e muita revolta de familiares e amigos. Nós, inclusive, conversamos com a mãe da vítima, com a senhora Elizabeth Ferreira, e ela disse o que ela espera a partir de agora, já que não terá mais a filha de volta. Vamos ouvi-la. Me tirou um pedaço de mim, né? Muito triste por conta do jeito que ele fez com ela, ainda na frente da minha neta, deixou minha neta trancada naquela poça de sangue, ainda com o revólver do lado dela. Eu cheguei, a menina estava trancada, então assim, é um sentimento que eu não sei nem te explicar. Eu quero justiça, porque eu sempre tratei ele muito bem, minha filha era uma excelente esposa, ele sempre teve as doiduras, eu fui lá, sentava com ele, Luiz, não é assim, tem que ter paciência, tem que ter Deus no coração, meu filho. E não adiantou. Eu acho que foi tudo planejado, porque ele tentou mudar a cena do crime, tentou fazer com que minha filha tivesse tentado suicídio, é mentira. Ele é um monstro. Muito bem, essa é a senhora Elizabeth Ferreira, mãe da vítima Tassiana, que acabou sendo assassinada no último domingo, Dia Internacional da Mulher, Baguinete. E agora o suspeito, como eu disse, está na penitenciária, está à disposição da justiça, ele que foi preso, chegou a passar mal, ficou internado ontem na UPA para passar por exames médicos, teve a liberação por volta de 13 horas e às 15 horas ele foi levado para a delegacia. Durante os esclarecimentos e depoimento, ele preferiu silêncio, então teve a prisão ratificada pela delegada de plantão, doutora Bruna, e agora a Delegacia de Homicídios segue com a investigação. Hoje à tarde, por volta de 17 horas, ele vai passar por uma audiência de custódia, mas deve ter a prisão preventiva decretada e vai ficar à disposição da Justiça. Enquanto isso, a Polícia Civil, desde o início dessa história, já acompanha o caso. Os policiais fizeram perícia na casa e também residográfico no suspeito, e nós conversamos com o delegado de homicídios, o doutor Luiz Fernando, e ele conta os detalhes desta investigação e o próximo passo a partir de agora. Vamos ouvi-lo. Desde o primeiro momento, inclusive na unidade de plantão, já foram realizadas diversas oitivas, até mesmo de forma antecipada, e a Delegacia de Homicídios prossegue com a realização de novas oitivas. O inquérito, nós temos o prazo agora, sendo decretada a prisão preventiva deste investigado, que nós acreditamos. Nós temos o prazo de 10 dias para a conclusão das investigações. Concluindo as investigações, o inquérito é remetido ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, para análise e oferecimento da denúncia ou requisição de novas diligências. O mínimo que se espera para um cidadão como esse é pena máxima. O mínimo que se espera. Tamanha covardia, crueldade, e tudo isso na frente da filha de 8 anos. Uma mulher, uma menina. Agora, como é que vai ser o futuro dessa criança? Certamente a avó vai cuidar, vai ficar responsável pela criação, mas e o trauma que ela vai carregar para sempre? Ver a mãe ser assassinada com um tiro na cabeça pelo pai. O pai se apodrecer na cadeia ou não faz diferença. Será que ela vai perdoar um pai um dia por isso? Então, é isso que mais nos comove. Como é que vai ser o futuro dessa criança? Uma mulher que está se formando diante dessa barbaridade todas
que a gente tem que relatar aqui. Olha só, um fuzil de uso restrito da Polícia Militar foi furtado dentro de uma viatura da PM. Isso aqui, ó, na estrada do Pau Furado, próximo ao Parque das Andorinhas. A arma desapareceu durante um evento. Maria Eduarda traz a informação. O que aconteceu, Maria Eduarda? Bom, esse armamento foi furtado, né, durante a cavalgada em comemoração ao Dia Internacional da Mulher neste domingo. A Polícia Militar estava fazendo ali a segurança deste evento quando o armamento desapareceu. No momento, a Polícia Militar segue tentando localizar o suspeito e também o armamento, com várias operações nos bairros Dom Almir, Residencial Integração e também o assentamento Santa Clara e também no Morumbi. Em nota, a organização do evento, a Amazonas Júdia, informou que o evento era público e que também não tem relação nenhuma com o ocorrido. Nós tentamos entrar em contato com a Polícia Militar, mas eles ainda não se manifestaram quanto a esta situação. Volto com você. Essa imagem que está circulando na internet, está fácil de descobrir quem foi o gaiato que foi lá e furtou um fuzil dentro da viatura da PM. O cara estava lá, encheram minha moto de multa, ficaram sem o fura e não vou devolver. Mas vão pegar o cara fácil, audacioso, abusado. Depois você vê aqueles vídeos na internet, malandro pedindo desculpa, pedindo perdão, senhor, é o que vai acontecer aí, viu? Aí, ó, mexeu em caixa de abelha. Aí vai tomar ferroada. Ah, se não vai. Quero até ver o desfecho dessa história. Nós mostramos aqui no Minas Urgente ontem o caso de uma mulher de 57 anos atropelada no Residencial Integração. Você lembra? Você vai ver a imagem. Hoje nós recebemos um outro vídeo mostrando que pouco antes do atropelamento da mulher, que voltava da igreja, o motorista do carro já havia se envolvido em uma batida com outro carro. Mesmo assim, ele seguiu dirigindo e logo depois atropelou a mulher, você está vendo na imagem. Segundo a Polícia Militar, a visão do condutor teria ficado comprometida após a primeira batida. Nos dois casos, ele saiu sem prestar socorro. Compareceu ao 17º Batalhão da Polícia Militar para o fechamento da ocorrência. Que beleza, hein? E vai ficar por isso mesmo? E o estado de saúde dessa mulher? O cara devia estar muito doidão, porque saiu batendo em carro parado, saiu atropelando gente no meio da rua. Como assim, gente? 21 pessoas foram presas durante a operação do GAECO, no Alto Paranaíba. Gustavo Galvão está de volta. Muita gente presa envolvida aí com furto e revenda de carros? É isso mesmo, Bagnetti. Ação coordenada pelo Grupo de Atuação Especial ao Combate do Crime Organizado aqui de Patos de Minas, o GAECO, operação encabeçada pelo promotor de justiça, o Lucas Romão, e também pela comandante do 12º Batalhão aqui da Polícia Militar, a Coronel Marisa Rios. Então, essa operação ela foi feita principalmente nas cidades de Monte Carmelo e Uberlândia. Esses bandidos, eles tinham como base a cidade de Monte Carmelo e para fazer a revenda desses veículos furtados, que estavam sendo furtados, portanto, na cidade de Uberlândia. Quando esses veículos chegavam para Monte Carmelo, esses criminosos, eles faziam todo um trabalho aí de maquiagem, de adulteração, para parecer um carro novo, um carro sem nenhum tipo de impedimento e muito menos fruto de furto. Mas a polícia descobriu esse esquema que vinha acontecendo há muito tempo e a suspeita é de que muitos compradores foram enganados por causa desse grupo criminoso. Olha, foram 45 mandados expedidos por parte da Justiça, sendo 23 de prisão e 22 de busca e apreensão em endereços de Monte Carmelo e também na cidade de Uberlândia. Durante a operação, Bagnetti, também foram apreendidos celulares, dinheiro, uma arma, munições, drogas e veículos que podem ter ligação
com esse esquema criminoso. As investigações apontam que esse grupo ele teria atuado há muito tempo, viu? Entre 2023 e 2025. Está ligado a dezenas de casos de compra e venda e principalmente a alteração de veículos nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Esse pessoal aí vai ter muito o que explicar, viu, Bagnete? Eu volto com você. É um belo exemplo de crime organizado, né, Galvão? Obrigado pelas informações. Pede para desligar aí a cerca elétrica aí perto do você que está instalando, hein? Vou fazer um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, advogado do povo. Eu volto já. Vai trocar o óleo do seu veículo? Venha para a troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros. São 2 lojas em Uberaba e 2 em Uberlândia, sendo uma das lojas em Uberaba com Auto Centro e uma grande variedade de escapamentos. É isso, Fabiana? É isso mesmo. No nosso espaço, cuidamos do seu veículo com honestidade e confiança. A troca de óleo da Casa dos Filtros. Vem pra cá. Aqui na Telefotótica você encontra óculos que combinam com o seu estilo e o seu dia a dia. Armações modernas, clássicas, infantis, óculos de sol, lentes, tudo com a mais alta qualidade, não é isso, Dani? É isso mesmo. Aproveite o mês do consumidor e garanta R$150 de desconto na compra de lentes para seus óculos novos. Telefotótica, ótica e foto digital. Vem pra cá. O mês do consumidor chegou trazendo ofertas imperdíveis aqui no Cervejeiro e Bebidas. É economia de verdade no atacado e no varejo, não é isso, Nelson? É isso mesmo. Foi negociado todo esse estoque para garantir o menor preço no mês do consumidor. Cervejeiro Bebidas. Vem pra cá. Essa semana é sua, mas a oferta é nossa. Aproveite! Açúcar Delta 5 quilos 11,98. Milho verde Fugini sachê 170 gramas 1,99. Filé de peito de frango sadia 1 quilo 16,99. Pernil paleta suína com pele e osso 13,99 o quilo. Melancia ou chuchu 1,99 o quilo. Laranja Bahia, banana prata ou maçã nacional 5,99 o quilo. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. Yeah! O período chuvoso está chegando. Venha conferir os pneus e freios do seu carro. Na Mila, você encontra todas as marcas de pneus nacionais e importados. Troca de óleo, amortecedores, higienização de ar-condicionado. Também é na Mila. No Hospital Mater Dei Santa Clara, você conta com pronto atendimento ginecológico e obstétrico 24 horas por dia, com atendimento especializado e cuidado humanizado. Hospital Mater Dei Santa Clara. Com você, por toda a vida. A Rede Soma Drogarias tem sempre os melhores preços em medicamentos, perfumaria, tem farmácia popular e tem oferta. Antitranspirante Super R$14,99. Repelente Show Inseto R$24,90. Não é isso, Rubiele? Isso mesmo, são 7 unidades em Uberaba. Rede Soma Drogarias. Vem pra cá. Seu carro deu problema? Na Nacional Peças você não troca a peça no chute. Aqui tem diagnóstico, peça certa e solução de verdade. E se precisar, resolve tudo no mesmo lugar, com autopeças e serviços automotivos. Não é isso, Mário? É isso mesmo. Mais segurança e mais economia no final. Nacional Peças, vem pra cá. A Casa de Carnes Bandeirantes comemora 36 anos e o seu empório 7 anos. Sempre com os melhores cortes em carnes, linguiças, quibes e ainda um completo empório com vinhos, cachaças, queijos, castanhas, tábuas de frios e muito mais. Não é isso, Zé? É isso mesmo. O melhor sabor bovino está aqui. Casa de Carnes Empório Bandeirantes. Vem pra cá. De volta com o doutor Leônidas Souza para falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Retomamos aqui então com a pergunta da Osana, do bairro Santa Mônica. Ela conta o seguinte: doutor, meu tio faleceu e deixou o PIS do banco, não foi sacado o benefício. Nós, sobrinhos, podemos ter acesso a esse dinheiro, pegar esse dinheiro ou não? Isso já tem 10 anos do falecimento dele e só descobriram esse valor agora, viu, doutor? Vamos lá. Bem, se esse dinheiro ainda estiver disponível, que é um ponto a ser verificado, não pode. Tem que ser os habilitados perante a Previdência Social ou então isso deve vir à colação no procedimento aí de inventário. Então, em caso de inventário negativo, vai ter que sim peticionar requerendo uma autorização ao juiz para que possa ter acesso e consequente liberação dessa verba. O saque aí pela senha do usuário, isso pode gerar algumas
complicações. Então, não recomendamos agir dessa forma. Doutor, o Carlos, do bairro Saraiva, aqui em Uberlândia, ele conta a seguinte situação. Contratou uma advogada há um tempo atrás, a profissional falhou na conduta a ponto do processo ser extinto por falta de manifestação no processo. Entrei com uma representação no OAB contra a advogada e estou aguardando o julgamento final. A OAB já sinalizou que ela falhou. Como faço para reaver os danos financeiros e outros que tive com essa profissional? O PROCON seria um caminho, doutor? Um agravante. A causa a qual a advogada foi contratada tinha como maior interessada pessoa idosa com mais de 80 anos e portadora de doença grave. Pergunta do Carlos, do bairro Saraiva. Ô Carlos, não é o PROCON, porque a relação estabelecida entre cliente e advogado, ela não é de natureza consumerista. Ela é de natureza civil, contratual, de prestação de serviços. Bem, você tem todo o direito de processar o advogado por responsabilidade em razão de uma desídia na atuação processual. Claro, o advogado vai ter o direito de se manifestar, apresentar suas razões. O que não se pode confundir é a questão de estratégia processual ou necessariamente a perda de uma chance, a chamada teoria da perda de uma chance. O que seria essa teoria? O processo não significa que você se sagraria vitorioso, a parte que contratou o advogado. Mas coloca-se em xeque caso fique comprovado de forma robusta que o advogado perdeu o prazo, ele foi negligente na sua atuação, pode vir a ser condenado em razão da teoria da perda de uma chance, posto que haveria uma chance de se ganhar este processo. Então aí tem que entrar com a ação, constituir um advogado para essa finalidade e buscar aí no Poder Judiciário essa tutela ao qual você aqui menciona. Doutora, a Marilene conta que ela tem uma casa de aluguel, já pediu a casa ao inquilino já tem 1 ano, só que ele não desocupa o imóvel. E mais, quem está morando no imóvel é a mãe do inquilino que fez esse contrato inicial. A Marilene gostaria de saber quais os direitos dela. Depende, Marilene, a gente tem que ver o contrato. Já viu aquela regra que o contrato faz lei entre as partes? Muito bem, então você tem regras de direito contratual no que toca ao direito imobiliário que pode ir por 2 caminhos. Digamos que existe um caminho que o locador pode pedir o imóvel a qualquer tempo. Há caminhos em que o locador só pode pedir o imóvel residencial para moradia própria ou ao término do contrato. Então tem que verificar se uma das hipóteses restarão preenchidas no seu caso. O locatário, se ele estiver ali protegido por uma cláusula contratual, ele não vai deixar o imóvel. Ele vai ficar neste imóvel até que o contrato ele chegue ao seu término. Isso pode estar acontecendo. Todavia, se essa pessoa não pagar o aluguel, aí você pode se valer de uma ação de despejo. Mas se o contrato tem prazo, tem data, e ele estiver pagando pontualmente o aluguel, tem outro caminho não. Tem que esperar chegar ao final. Doutora Márcia Helena, do bairro Santa Mônica, aqui em Uberlândia, conta que agora, no mês de junho, ela completa 15 anos de contribuição do INSS. Conta também que tem 66 anos, tem idade para me aposentar. Como devo proceder, doutor? Tem que dar entrada antes ou devo procurar um advogado? Posso ir pessoalmente ao INSS? Como é que é esse trâmite de aposentadoria? O trâmite hoje, primeiro você vai no INSS. Não é necessário procurar o advogado. O advogado você pode procurar para que ele faça um cálculo, para que ele avalie qual a melhor época para você entrar com esse pedido, se você vai esperar mais um pouco, se não vai. Esses são os pontos, mas a entrada não. O próprio contribuinte que tem o direito à aposentadoria pode fazê-lo diretamente perante o INSS. Você pode fazer dando entrada no próprio aplicativo ou procurando a própria agência para essa finalidade. Agradecer, doutor Leandro Souza, gentilmente nos atendendo toda terça-feira para falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. Obrigado, doutor. Boa semana. Boa semana, Bagnete. Disponha. Estamos à disposição. Até a semana que vem. Eu e o doutor Leandro vamos fazer um intervalo rapidinho. Não sai daí, Minas Urgente. Volta já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. Terça e quarta é na feira de aniversário. Todo fresquinho e barato pra você economizar.
Alho importado quilo 9,90. É isso mesmo, só 9,90. Maçã Gala nacional quilo 7,99. Tá muito barato, só 7,99. Batata lavada quilo 2,99. Ofertaço, só 2,99. Café Contente 500 gramas 19,98. Venha aproveitar e economizar. Vem pro aniversário do Bahamas, tá barato demais. Inspirados no melhor da perfumaria fina mundial, chegaram os limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. A elegância da pera inglesa e frésia, a intensidade do ameixa negra, a suavidade do chá branco, o frescor do bambu e a energia vibrante do flor de laranjeira. Limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. O agro está no centro de tudo, do que move a economia, do que chega à mesa, do que constrói o futuro. E a FEMEC 2026 é o centro onde as melhores decisões do ano acontecem. Máquinas, equipamentos, insumos e veículos reunidos em um só lugar. O ponto de encontro de quem produz, investe e evolui. De 23 a 27 de março, no Parque de Exposições Camaru, em Uberlândia, a sua melhor compra do ano. FEMEC 2026. Agro, o centro de tudo. O governo de Minas quer vender a Copasa. Isso pode mudar o valor da sua conta e piorar o serviço na sua cidade. Por isso, defendemos que os prefeitos participem dessas decisões, pois quem vive aqui, na cidade, é quem mais conhece a sua realidade. Vender a Copasa pode até ser opção, mas tirar o direito de melhorar o serviço, não. AMM. Os municípios têm voz. Minas Urgente de volta, especialmente para agradecer a sua companhia em mais um programa que passou voando. Pois é, tá chegando ela, Vanessa Pires e o Band Mulher. Claro que você não vai perder, 10 para 7 da noite, tem Band Cidade com Gestione Serrati. A gente se encontra amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã é dia de Médico do Povo. Eu aguardo a sua participação. A todos uma ótima tarde, forte abraço, tchau!